Bom, boa tarde. Vamos começar então agora aqui o call trimestral dos resultados dos fundos da Leblon aqui do quarto trimestre de 2023. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai falar um pouco da Leblon primeiro, depois do momento de investir em ações hoje, do resultado e do que está nos fundos da Leblon, no Leblon Ações e nos fundos de previdência, e no final a gente vai falar um pouco de um caso de investimento do fundo, do caso de Ocean Pact, que foi o que deu o melhor resultado para o fundo no ano de 2023. Depois a gente abre para perguntas. Na próxima página, então, sobre a Leblon, rapidamente, quer dizer, a gente fundou a empresa em 2008, já são 15 anos, a gente comemorou esse ano. É uma gestora especializada em ações brasileiras, bem focada e experiente, é uma cultura meritocrática. A gente tem um time de 23 pessoas, dos quais 11 são sócios hoje, tem um comitê de investimento de 4 gestores, todos com mais de 25 anos de experiência no mercado de ações no Brasil. E a gente tem uma regra que pelo menos 50% do patrimônio de todos os funcionários e sócios da Leblon tem que estar investido nos fundos da Leblon. Essa é a melhor forma de alinhamento de interesses e de gestão de risco. A próxima página, a gente tem basicamente um pouco, quer dizer, a nossa filosofia é bottom-up, quer dizer, a gente olha as empresas, a gente obviamente olha o que está acontecendo no ambiente macroeconômico, mas a gente escolhe as empresas por características intrínsecas delas e não em função do macroeconômico, né? E a gente tem um investidor de longo prazo preocupado com as origens do valor dos negócios e não com o curto prazo. A gente acredita muito num ativismo colaborativo que se chama stewardship. Quer dizer, se você é dono de alguma coisa, você tem é obrigado a participar dessa coisa, né? Ser dono de alguma coisa implica em custos de participar para que aquilo funcione. O histórico nosso do Leblon Ações, que tem 15 anos, ele rendeu aí 369% desde o início, contra o Ibovespa, que deu 171% desde o início. A próxima página, então, hoje, os produtos que nós temos aqui na Leblon, basicamente o Leblon Ações, o Leblon Ações 2, que é praticamente igual, mais aberto a pessoas institucionais e pessoas físicas. Um é para qualificados, o outro é para investidores mais comuns. Tem o Leblon Global, que hoje tem algumas empresas ligadas ao setor de tecnologia no mundo. O fundo Leblon Ações, ele pode comprar uma parcela de ações globais e ele compra essas ações que estão nesse Leblon Global, que é um veículo para que quem só quiser esse tipo de empresas pode ter acesso direto nesse fundo global. A gente tem também alguns fundos exclusivos para alguns clientes institucionais que precisam ter veículos próprios, e tem o Leblon Pipe, que é um fundo também que é um subgrupo do Leblon Ações e do Ações 2, assim como o Leblon Global, que são as empresas menores, as small caps do fundo de ações, que no caso do Leblon Pipe o investidor pode ter um acesso mais focado e direcionado às small caps. E depois a gente tem os fundos todos de previdência em várias seguradoras parceiras, onde temos aí também um mix de ações e renda fixa que varia de 50% a 100% em ações. O time, basicamente, nós temos aí o Pedro Sherman, eu, o Bruno Pereira, o Pedro Rude e o Aguiar. É, Sherman, eu, Pereira e o Aguiar, os gestores, os cogestores do fundo, Rude, o sócio que cuida da parte administrativa da empresa, e os outros sócios aí que trabalham conosco, as respectivas experiências. Sobre a filosofia, como eu falei, quer dizer, a gente foca nos fundamentos, quer dizer, a gente estuda e quer ver mudanças tectônicas que sempre têm a ver com as pessoas que estão nos negócios,
né, com os fundamentos do setor em que esse negócio está inserido, a governança, que no fundo são os incentivos e as regras de funcionamento dessas empresas, e o valor, quer dizer, o valuation, se está barato o negócio. Quer dizer, se a gente realmente acerta nessas coisas, o curto prazo é um detalhe. O curto prazo, quer dizer, EBITDA, resultado trimestral, isso é que gera a volatilidade, isso é que gera a mudança de preço no curto prazo dos negócios, e aí você atua contrariamente a essas visões de curto prazo quando você tem muita confiança nesses fundamentos de longo prazo. Esse é bem o caso da Ocean Pact, que a gente vai falar hoje lá no final, uma empresa que sofreu muito por questões de curto prazo, ficou barata e a gente ganhou bastante dinheiro com ela, apostando nesses fundamentos de longo prazo. Próxima página, a gente tem aí de novo a forma de organização do nosso time na Leblon. O Sherman é o CIO, e depois temos um comitê aí dos 4 gestores e o time de análise que trabalha junto com os gestores, cobrindo os diferentes setores, e o time de risco e dados, né? Todos nós na Leblon somos focados em algum setor, somos especialistas em algum setor, e na hora de fazer a carteira a gente discute tudo junto no comitê e somos generalistas, mas sempre com o apoio de algum especialista setorial para embasar as nossas decisões. A próxima página, a gente tem aí, quer dizer, basicamente o perfil dos nossos clientes hoje. 38% do nosso ativo sob gestão vem de fundos de previdência, em parceria com aquelas seguradoras todas. 33% são investidores institucionais, basicamente fundos de pensão aqui no Brasil. Depois a gente tem 14% em distribuidores variados, 8% em plataformas digitais, 7% vem de pessoas físicas, né? E estrangeiros hoje 0,3%. Aí falando um pouco do momento atual e por que é sempre bom, na minha visão, o investidor de longo prazo estar investido em ações. Mas só lembrando aí algumas coisas, quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, nos últimos anos, em 1998, por exemplo, quer dizer, a manchete dos jornais era a pior possível, tanto globalmente quanto localmente, e 99 foi um ano em que o Ibovespa subiu 152%. Quer dizer, era um ano ali voltando, quer dizer, em 2002 também, quer dizer, você pega a capa dos jornais, era uma desgraça, quer dizer, indefinição do sucessor do Armínio, juros altíssimos. Quer dizer, em geral, quando a taxa de juros está muito alta, porque o ambiente macroeconômico está muito ruim, o ano seguinte, aí de 2003, por exemplo, a bolsa subiu 97%. Assim por diante, quer dizer, na próxima página a gente tem 2008 também, né? A bolsa em Nova York tem a pior semana em 112 anos, o dólar sobe 42%, a recessão se espalha na Europa, uma desgraça total, e 2009 a bolsa no Brasil 83% para cima. Outro exemplo, 2022, quer dizer, o Lula criticando a estabilidade fiscal, uma dúvida muito grande sobre o discurso do novo governo, de fato, o que o governo faria e tal. E 2023, a Bolsa subiu aí, o Ibovespa 22% em 2023, e o índice Small Cap subiu 17%, né? E os nossos fundos, esse ano de 2023, o Leblon Ações aí subiu 31%, o Ações 2, 24%, os fundos de previdência mais longevo nosso, 24%, o Leblon Pipe de Small Cap subiu 36%, o Leblon Global subiu 40%. Então, quer dizer, 23, apesar das expectativas muito ruins no final de 2022, foi um bom ano, né? E quando a gente olha para frente, né, para 2024, acho que pode passar para a próxima página,
O que a gente tem ainda são a taxa de juros ainda está muito alta, e provavelmente caindo, a expectativa do mercado é que ela caia para pelo menos 9%. E isso é significativo, talvez não o suficiente para a Bolsa dobrar de valor, mas ter um retorno bem acima do CDI, na nossa visão, isso é bem provável. Então, entrando agora um pouco na performance dos fundos e no que as ações que compõem hoje os nossos fundos, aí nesse quarto trimestre de 2023, o Leblon Ações subiu aí 15,2%, o que dá no ano aí 31,3%, contra o Ibov, que também no trimestre deu aí 15,1%, praticamente a mesma coisa, mas no ano o Ibovespa deu 22,3%, enquanto que o Leblon Ações deu 31,3%, né? O Leblon Ações 2 também muito parecido, 15, mas no ano com 23,7. O Previdência 100% investido aqui, não, desculpe, esse Previdência ele é metade ações, metade renda fixa, por isso que ele deu 10%, 11% no trimestre e acumulou 24% no ano. Você tem que levar em conta que o CDI no período foi 2,8%. Né? O Leblon Pipe deu aí, que é o fundo de small caps, deu 12% no trimestre, acumulando no ano 36%, contra o índice do small cap, que deu 17% no ano, e 11% praticamente igual no trimestre. Na próxima página, então, quer dizer, as principais contribuições aí para o Leblon Ações 2 esse ano. O Leblon Ações 2 só tem empresas brasileiras, não tem essa componente de ações internacionais. Foi a Lojas Renner, com 1,7% da performance do ano, a B3, 1,5%, e BRF, 1,4%. E tivemos duas ações que deram negativo, bem pouquinho aí, a Klabin e a Springs. A Springs é muito pequena na carteira, a Klabin é uma posição intermediária, né? No caso das três empresas, quer dizer, a Renner veio de um momento ruim, onde a gente aumentou a posição, né? A taxa de juros alta, o varejo sofreu muito, teve a questão das lojas americanas e tal, mas a loja Renner é bem gerida, sempre passou por crises ganhando market share, e foi isso que aconteceu, e a confiança voltou e a empresa voltou para o normal. Né? A B3 também, eu acho que a expectativa com a Bolsa subindo aí 20, 25 esse ano, o pessoal se anima, o investidor estrangeiro está voltando para o Brasil, a expectativa de que podem voltar a acontecer os IPOs e tudo está voltando, e essa confiança também ajuda muito na performance da B3. E a BRF também, o momento do ciclo de preço de frango e preço da soja começou a melhorar, além do que a desvalorização da empresa tinha sido muito grande com a questão da Marfrig entrar no controle da empresa de forma inesperada, e de forma errada, digamos assim, do ponto de vista de governança, tinha feito sofrer muito a ação, e ela recuperou aí, voltou um pouco para a normalidade. A gente incluiu uma ação nova aí na carteira nesse trimestre, que é a Enalta. A Enalta é uma empresa de produção de petróleo pequena, é uma empresa que basicamente está tendo uma mudança de controle, porque os credores converteram a dívida que eles tinham em ações, e com isso o controle deixou de estar na mão da família Queiroz Galvão e passou a ser dividido agora com fundos de investimento, com outros investimentos, virou uma espécie de mais uma corporation, e era uma empresa que tinha um problema grande de ter um ativo só, muito problemático, pequeno. A empresa trocou o management, entrou o Décio Odoni, que foi presidente da ANP, para ser o presidente da empresa, e com isso deu um gás novo na estratégia. A empresa comprou
já alguns ativos e, com isso, está diversificando a produção de petróleo em vários campos, o que reduz para o investidor o risco de paradas de produção ou de maturidade de campos, e está virando uma empresa mais normal, digamos assim, contra os concorrentes, como uma PetroRecôncavo, uma PetroRio, e ela negocia ainda um múltiplo muito, muito baixo, um valor intrínseco muito baixo em função dessa indefinição sobre a estratégia de longo prazo, que, na nossa visão, agora foi endereçada. E é uma empresa que tem um valor aí nesse mercado de M&A e de consolidação das empresas de petróleo pequenas no Brasil. Ela certamente pode ter um papel aí interessante para outros jogadores do setor. A gente também aumentou um pouco a posição em Pão de Açúcar e Duratex e diminuiu aí um pouco a posição em Pactual e BRF, né? Na próxima página, as novas no Leblon Ações, que tem as ações internacionais, a gente basicamente também colocou a Enalta, aumentou um pouco o Pão de Açúcar, como no outro fundo, a gente reduziu a posição em Uber e Coinbase, Pactual e BRF, e a mudança aí estratégica é que hoje, já como a gente tem esse fundo de ações globais de tecnologia, que tem aí basicamente Netflix, até SMC e o Google, é, a gente agora está replicando o fundo de ações global como se fosse uma ação dentro do Leblon Ações, com um tamanho que pode chegar aí até basicamente uns 15% do fundo. A gente encara essas ações globais de tecnologia no fundo como um fator de diversificação, não só por serem ações internacionais, mas por serem ações de tecnologia. Quer dizer, hoje, se você olhar o mundo, os setores no mundo, tecnologia é uma fatia muito relevante da Bolsa Mundial. E no Brasil a gente tem poucas empresas desse setor. Então é muito importante, na nossa visão, que o investidor consiga ter esse pedacinho aí de diversificação, essa coisa interessante da tecnologia no fundo. As principais posições hoje aí do Ações 2, que não tem as ações internacionais, basicamente a maior posição é a Mills, com 8%, a B3, aí a Priner, que é uma ação menor, com 7%, a Renner com 6%, a Ocean Pact com 6%, que a gente vai comentar no fim da apresentação hoje, a Natura com 5%, a Brisanet com 5%, BTG Pactual com 5%, Santos Brasil 4% e CCR 4%. As 5 principais posições do fundo hoje são 35% do fundo, e as 10 principais posições do fundo são 58% aí do fundo. Hoje a gente tem um caixa pequeno aí de 5%. E quando a gente olha o perfil dos setores, que é essas ações que compõem o fundo, como elas são, hoje a gente poderia dizer que logística e infraestrutura é mais ou menos 32% do fundo, é a maior posição. Depois vem varejo e consumo com 21%, setor financeiro com 14%, telecom, mídia e tecnologia 7%, educação 6%, setor de energia 5%, commodities 4%, imobiliário 4% e setor de utilities aí 3%. Na próxima página, quando a gente olha o Leblon Ações, que tem as ações globais, essa posição de várias ações globais aí, que são 5 empresas, elas no total elas chegam a 14% do fundo. E depois as posições são iguais às do Leblon Ações 2. O Leblon Pipe, que é o fundo de ações mais ilíquidas, ele tem um resgate semestral, ao contrário do resgate do Ações e do Ações 2, que é mensal. E aí, por ter um resgate semestral, a gente consegue ter uma concentração maior nessas empresas menores da carteira, né? Nesse fundo, hoje, a Priner é 20% do fundo, coisa que seria impossível no Leblon 1 e 2 pelo tamanho dos fundos. A Mills 16%, a Ocean Pact 15%, a Brisanet 14%,
Santos Brasil 8, Ânima 6, Enalta 5, Pão de Açúcar 5 e estamos aí com 11% em caixa. Quando a gente olha para frente aí também, quer dizer, sobre o cenário aí de investir em bolsa, como a gente vinha falando, quer dizer, a gente tem que ser um pouco contrarian, um pouco remar contra a maré, um pouco ir contra a manada, né? Só assim que dá para ganhar dinheiro, né? Quando a gente olha os juros nos Estados Unidos, ele está hoje altíssimo. Quando você olha aí nos últimos 10 anos, ele está aí perto de 4%. Ele já chegou a quase 5, já caiu aí um pouquinho, mas nesse gráfico fica claro como hoje a situação é de juros altos. Quer dizer, juro alto é sempre um sinal de um pouco de descontrole de algum problema, é como se fosse uma febre. Então, quando o juro está muito alto em qualquer lugar do mundo, significa que aquela economia está com febre. E as pessoas ficam com medo de um doente com febre. Mas, na nossa visão, o doente é sempre tratado e a febre vai embora e volta para o normal, e aí a pessoa ganha dinheiro no momento que o doente deixa de ficar doente. É, e em função desse juros altos, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, a gente vê hoje que, no caso do Brasil, o yield da NTN-B de 35 anos, quer dizer, essa NTN-B de 2035 é o papel sem risco de inflação de horizonte mais longo para um investidor. Quer dizer, o investidor hoje que quer ter uma certeza de retorno sem correr o risco da inflação até 2035, ele recebe um juros real de mais ou menos 5,5% ao ano, né? Então, isso é muito importante, porque quando as empresas pegam dinheiro para fazer qualquer investimento, essa é a taxa de retorno mínima que a empresa tem que dar para poder investir o dinheiro, né? E, em geral, as empresas buscam bem mais do que isso, buscam 5, buscam 10, 15% de taxa de retorno real, acima desse retorno aí do investidor aí de 5,5. Quer dizer, esse 5,5 hoje é o retorno sem risco, digamos assim, que mantém o valor do dinheiro em períodos longos, mas para ganhar dinheiro tem que estar investido em ações. A gente vê também aí hoje que a relação do preço sobre o lucro das empresas que compõem o Ibovespa, quando você olha para frente, hoje essa expectativa é que as empresas, na média, que compõem o Ibovespa, elas têm essa relação de 8 vezes. Quer dizer, se você compra o índice Ibovespa, você estaria pagando 8 vezes o lucro que ele dá para comprar ele. Quer dizer, esse é um nível bem baixo. A gente vê ali que já teve momentos, historicamente, em que se pagou 13, 15 vezes, até 20 vezes, em momentos que a taxa de juros está baixa. Né? Em momentos que a taxa de juros está alta, você compra barato nesse nível aí de 8 vezes o lucro. Né? Isso é um indicador interessante de que o momento é bom para comprar ações. Né? Outro indicador interessante é esse gráfico aqui, né, dessa página, onde a gente compara a performance do índice de small caps, de empresas pequenas, com o índice Ibovespa. Quer dizer, as empresas, quando o juro está muito alto, a situação econômica está difícil, as empresas menores sofrem mais, são empresas com menos acesso a crédito, às vezes um pouco mais alavancadas, com menos liquidez nas ações. Quando tem resgate de fundos de ação, essas ações sofrem porque o gestor é obrigado a vender a posição e aí não tem tanta liquidez no mercado. Então, esse índice, ele, se você pegar nos últimos anos, 5 anos, ele caiu 17% num período que a Bolsa subiu 16%. E por isso essas ações menores, mais ilíquidas, estão no momento realmente muito interessante, e por isso a gente criou esse fundo PIPE, que é um fundo que consegue estar mais investido nessas ações que estão mais baratas, que são as menores, com um prazo de resgate, obviamente, compatível com essa iliquidez.
E desde 2013, esse performance das ações menores e do Ibov já começou a andar mais em linha, né? Quer dizer, já é um sinal, aí um indicador de normalização da questão de aversão a risco dos investidores, quando esses dois índices começam a performar mais juntos um do outro. Na próxima página, a gente tem também essa questão dos ciclos da taxa de juros que a gente estava falando, né? Essa linha azul verde clara aí é a linha da Selic, como é que a Selic se comportou ao longo do tempo, e aí também como que o índice de small cap do Ibovespa se comporta ao longo do tempo, quer dizer, a relação, essa curva verde escuro é a relação entre o índice das empresas pequenas, que é o small, e contra o Ibovespa. Quer dizer, quando a Selic ela está aumentando, em geral, essa aversão a risco faz com que essa relação de small cap e large cap ela oscile também. E aí esse gráfico é para provar essa correlação de que quando a Selic está caindo, o small cap é sempre muito bom de estar investido. E por ser um fundo relativamente menor, né, a gente tem uma percentual de ações mais ilíquidas maior na carteira do que outros fundos concorrentes nossos no mercado, que pelo tamanho dos fundos não tem essa agilidade para ter tantas ações small caps como nós temos. Isso é uma coisa muito interessante para o investidor interessado em entrar na bolsa conosco. Na próxima página também essa mesma correlação provada aí por esse outro gráfico aí, onde a gente mostra a performance do Leblon Ações nosso e da Selic. Outra forma interessante também de checar aí e provar porque está um bom momento de comprar e tal, se a gente pega várias empresas aí que estão na nossa carteira, né, como que elas estão no intervalo de múltiplo de PL ao longo do tempo que elas já negociaram. Então você vê que o pontinho para cada ação dessa, em geral, esse ponto verde, que é o preço atual em termos de PL do valor dessas empresas, ele está na parte de baixo desse range, desse intervalo, né? Quer dizer, então, por exemplo, você pega a B3, ela hoje está ali a 20 vezes o lucro, que é um pouquinho acima do menor que ela já negociou, que foi tipo 15 vezes, mas ainda muito abaixo dos quase 40 vezes que ela já negociou no passado. E por aí vai. Você vê que são poucos os casos em que a empresa está no pico do PL. E muitas vezes estar no pico do PL também não quer dizer que ela está cara, porque muitas vezes ela pode estar com muito pouco lucro hoje em função de uma questão circunstancial e o lucro potencial que essa empresa vai ter no longo prazo, se a gente usasse esse lucro e não o lucro atual, você teria uma situação aí de preço-lucro bem barato, bem baixo. Nessa outra página aí, a gente tem o histórico do Leblon Ações nosso nos últimos tipos de mercado, digamos assim. E aí a gente vê que, por exemplo, de 2008 a 2010, quando a gente começou, que a gente pode chamar de um bull market, digamos assim, que a Bovespa subiu 148% nesse período, o fundo rendeu o nosso 172%. Depois teve um mercado de lado para baixo, em que a bolsa caiu 49% de 2010 a 2016, e nesse período a gente caiu, mas caiu menos do que a bolsa. A gente caiu 37% quando a bolsa caiu 49%. Aí depois você teve um outro período de mercado muito bom nesses 15 anos aí, que foi de 2016 a 2020, em que a bolsa subiu 219% e o fundo nosso aqui, o Leblon, subiu 365%. Né? Aí depois veio um mercado mais difícil aí com a pandemia de 2020 a 2023, pandemia, depois eleição,
a bolsa caiu ali 16 e a gente caiu 48. Foi o único período aí que a gente não foi tão bem, né? E muito em função de uma aversão a risco talvez excessiva da nossa parte, por desconhecimento da pandemia. E depois um pouco de ceticismo sobre a Petrobras, com a eleição, que também acabou performando bem no curto prazo até agora, e a gente não pegou isso. Então a bolsa andou um pouco melhor do que os nossos fundos. Mas quando a gente olha agora esse ciclo de bull market que parece que está acontecendo nesse momento, que começou aí em maio de 23 e até agora o final do ano, nesse quarto tri, a bolsa aí já subiu 33% e a gente já subiu 45%. Quer dizer, eu acho que o nosso fundo, em geral, pela nossa cabeça, nossa visão de riscos e tal, em geral, a gente vai muito bem quando o mercado está indo bem. E a gente tenta não cair tanto quando cai, mas para ganhar quando sobe, é impossível não perder um pouco também quando cai a bolsa, né? Mas para o investidor de longo prazo, essas combinações em momentos de bull e de bear market, na média, é o que dá esse retorno, esse alfa positivo e esse resultado interessante. Então, a gente acha que tem um perfil de investidor interessante para quem acha que a bolsa vai andar bem aí para frente, nesse ano, próximos 2, 3 anos. Aí também nessa página, a gente tem um gráfico que a gente gosta de olhar para checar aí a nossa consistência. Quer dizer, isso daí são as janelas de 3 anos, quer dizer, o gráfico de cima mostra o seguinte, é, que em 66% do tempo, nesses últimos 15 anos em que nós investimos, alguém que investiu no fundo por 3 anos ganhou dinheiro acima do Ibovespa, investindo conosco. Os momentos de algum investidor que não ganhou dinheiro conosco foram naqueles momentos ali de 2015, 16, foi um período do fundo em que a gente não performou muito bem, e 2021, 22 aí a gente não performou também muito bem. Mas na média desses 15 anos, em 66% do tempo, nas janelas de 3 anos, a gente superou bem o Ibovespa. E quando as janelas são maiores, são de 5 anos, esse percentual do tempo em que o investidor ganhou conosco foi 74%. Então, não só são dois números acima de 50%, mas eles são significativamente acima de 50% e eles aumentam na medida que o tempo aumenta. Quer dizer, o investidor que tem a psicologia correta de se manter investido mesmo quando o fundo vai mal, esse é um investidor que ganha dinheiro, porque, na média, a gente, em 75% do tempo, vai ganhar ou ganhou nos últimos 15 anos, que é um tempo significativo, do Ibovespa com uma margem bem grande. A gente, em geral, a gente deu para o investidor que está com a gente desde o início, ele ganhou 5% ao ano a mais do que o Ibovespa no período, o que é um retorno significativo. Próxima página. Então, a gente agora vai falar do caso aí da Ocean Pact. O Pedro Ramos, que é o analista que cobre a empresa, ele vai falar para a gente do caso rapidamente e depois a gente abre para perguntas e respostas. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Hoje falaremos sobre a Ocean Pact. Eu sou analista responsável pela cobertura da empresa. Ela representa 6% do nosso fundo Leblon Ações 2, foi a maior contribuição para o fundo no ano de 2023. E a ideia é falar por que ainda achamos ela descontada e um bom investimento. Hoje ela vale 1,2 bi de valor de mercado, 1 bi de dívida líquida e 2,2 bi de valor da firma.
Como vocês podem ver no gráfico da direita, o IPO foi em fevereiro de 2021. Ela saiu a R$ 11, a gente comprou um pouco no IPO, o preço caiu, chegando a bater R$ 2. A gente aumentou a posição e ficamos com um preço médio de compra um pouco acima de R$ 5. Tá? Hoje a empresa está acima de 6,20 e a gente acha que ainda tem muito mais para ela se valorizar. Bom, e essa empresa, o que que ela e o que que ela tem, né? São 28 barcos, valendo 2,3 bi, de acordo com uma consultoria externa independente que avaliou ela lá em dezembro de 2022. A Ocean Pact, ela basicamente presta serviços marítimos, principalmente para empresas do setor de óleo e gás, fornecendo aí todo o suporte para as plataformas offshore. E esses barcos, eles atuam em três tipos de mercados diferentes. Tem 10 na categoria de meio ambiente, onde seu market share é de 18%. Aqui ela faz atividades como licenciamento ambiental. Outra unidade é de serviços submarinos, com 29% de market share, estimado aqui. E aqui ela faz reparo, inspeção de plataforma como exemplo de atividades, tá? E depois tem os serviços de logística, onde tem um market share bem menor nas nossas estimativas. Nesse terceiro setor é onde as grandes empresas de embarcações no Brasil operam e onde se tem o maior nível de competição. A atividade principal desse é mais para servir como uma transportadora de trabalhadores, equipamentos, suprimentos para as plataformas, tá? E, bom, é importante mencionar aqui também que com esses 2,3 bi do valor dos barcos, se você tira a dívida dela de 1 bi, daria 1,3 bi, que é basicamente o valor de mercado da empresa hoje, tá? Então, hoje você só paga pelo valor dos barcos, comprando a empresa, avaliados lá a 1,3, a 2,3 menos dívida, e isso numa avaliação de um ano atrás nas diárias antigas. Então, a empresa, na nossa visão, é muito mais que isso, né? Tem a opcionalidade de comprar mais barco, do mercado melhorar, de crescimento. A gente vai explicar isso mais para frente. É, por que que colocamos essa página aqui? Essa página explica por que que apareceu essa oportunidade da gente conseguir comprar essa empresa muito descontada. A Ocean Pact passou por alguns eventos negativos logo depois do IPO, que a gente acredita que tenham sido circunstanciais e que no longo prazo eles vão ser diluídos ou compensados. Então, basicamente, o primeiro foi o salário, que foi um aumento não esperado pelo mercado, foi um aumento puxado pelos sindicatos para todas as empresas do setor de embarcação, que afetou bastante o lucro no curto prazo aqui, tá? E como que é custo que é do setor inteiro e repassado no médio e longo prazo, a gente acha que isso vai ser recuperado. Depois teve um atraso nas entregas de barcos e peças, muito por conta dos gargalos do comércio global, isso por conta do Covid, e também teve atraso nas assinaturas de contratos, especialmente com a Petrobras, que atrasou alguns investimentos, e a utilização caiu em função desses fatores todos aí mencionados, né? Foi menor que o esperado, foi 82% ao invés dos 88% aqui. Fora isso, a gente também teve o evento macro, que foi essa subida de juros no Brasil de 2% para 14%, no momento em que a empresa se endividou para crescer após a IPO, e assim, enfim, teve muita despesa financeira que acabou impactando o lucro dela. E aí, no lado direito, a gente vê, né, que apesar da receita ter ficado igual ao que se esperava no IPO, o EBITDA foi bem abaixo, porque os custos subiram. Em relação ao número de embarcações, embora tenha tido um grande erro do mercado, né, nas expectativas, como o faturamento ficou igual, não foi um problema tão sério. Aqui a gente mostra o preço da ação. Vocês veem que quando despencou para R$ 4, a gente fez uma compra significativa. Quando caiu
por conta dos fatores mencionados lá no slide anterior, a gente, obviamente, reavaliou os ativos, a gente entendeu os pontos, a gente fez uma diligência profunda e a gente viu que seria uma boa oportunidade para aumentar a nossa posição. A gente aumentou em agosto de 2021 e em abril, junho de 2022 a gente também teve uma outra boa oportunidade de aumentar a nossa exposição. E depois dali a ação performou e foi a razão por ter sido a principal contribuição positiva aqui para o fundo Leblon Ações 2 em 2023. Tá, e por que que, olhando para frente, a gente acha que essa empresa é interessante, apesar da recuperação? Primeiro, porque a demanda por barcos estará forte nos próximos anos, tá? O mercado em que ela atua, que é o mercado offshore, ele depende muito das plataformas gigantes de petróleo, os FPSOs, e cada plataforma precisa de 3 barcos de apoio em média. A estimativa aí, como vocês veem pelo gráfico, é que se demande muito barco por conta da entrada dessas plataformas. O setor de petróleo no Brasil está extremamente aquecido e a gente deve ver a entrada de mais 23 plataformas no mercado. E aí, do lado direito, a gente vê que a oferta está muito apertada e que as empresas estão com poucos barcos. E por que isso? Primeiro, porque muitas empresas na crise anterior quebraram, elas não construíram barcos novos, ou porque as taxas diárias, o preço para construir um barco, eles ainda estavam muito baixos aqui. Tá? Então, os barcos que existem hoje estão mais velhos, os ociosos às vezes não estão em boas condições, e muitos deles precisam de investimento para serem usados. Então, falta barco novo entrando e tem muito pouco barco novo como percentual da frota, ou seja, barcos que vão durar muitos anos, tá? Você combina essa baixa oferta com essa demanda muito forte, a combinação disso é a próxima página, que é o preço do uso desses barcos subindo muito. Basicamente, aqui as taxas diárias, né, do título são preço do serviço que essas empresas, como a Ocean Pact, cobram. Tá? É uma taxa diária, mas na maioria dos casos são com base em contratos de 3 anos, onde você fixa essas taxas diárias e quando você renegocia, quando acaba esse período de 3 anos, se o mercado melhorou muito, essa taxa diária aumenta. E é isso que está acontecendo aqui. A empresa tinha muitos barcos que estavam em contratos no passado com taxas baixas, e agora o mercado melhorando, os preços das diárias subindo, ela vai atualizando a frota dela com essas taxas mais elevadas. A gente acha aqui que a tendência é que melhore ainda mais, cerca de 20% a 30% nos próximos anos, tá? As taxas diárias atuais do ano de 2023. Esse slide mostra o que eu falei anteriormente, né? A empresa tem 14 dos 28 barcos em taxas muito baixas das taxas praticadas hoje no mercado, se você for comparar. Aí, esses barcos vão vencer os contratos nos próximos 2 anos. Então, a gente deve esperar que esses 14 renovem os seus contratos a taxas bem maiores. Isso vai ser um driver de crescimento de receita e EBITDA muito grande para frente. Então, se for resumir, por que a gente está bem animado com a empresa? Primeiro é que a gente vê um valuation muito atrativo, a empresa tem múltiplos baixos e um crescimento muito forte, em EV/EBITDA de 4,8 vezes em 2024, a gente vê um ROIC acima de 15% nos próximos 3 anos, uma geração de caixa das operações com yield de 18% em 2024. A empresa tem um potencial de dividendo de 15% a partir de 2025 nas nossas contas. Tá? A gente também vê a renovação de contratos a taxas diárias mais altas. A gente estima um aumento médio de cerca de 30% nas diárias para o consolidado da empresa. E ela também possui algumas opcionalidades aqui, como M&As e a causa P, poderia valer aí 30% do market cap ou 40% da dívida da empresa.
A causa da UP é um valor a receber que ela está disputando na justiça, e a gente acredita que tem uma chance razoável dela receber esse valor aí em 2024, tá? De risco, para finalizar, a gente vê uma dependência da Petrobras, uma empresa que tem 60% a 70% do seu faturamento dependendo da Petrobras, preços do petróleo e os concorrentes aí capitalizados também. Bom, é isso. A gente está muito animado aqui com a empresa. A gente acha que ela vai crescer bastante. Ela está num ótimo momento aí do ciclo e para os próximos anos também. Então, queria agradecer o tempo de vocês e aí passo para o Mesquita e ficamos abertos aí a perguntas. Bom, pessoal, quem tiver perguntas aí, estamos à disposição. Bom, tem uma pergunta aqui: o que vocês acham do setor de lítio? Bom, a gente não tem hoje na Bolsa aqui no Brasil alguma empresa que eu saiba tão focada em lítio, né? Então, a gente não cobre muito esse setor, apesar de aparentemente ser um material aí que vai ser muito usado nesse novo mundo aí de renováveis e tal, baterias e tudo, tem muito potencial de demanda, sem dúvida, mas eu não tenho nenhuma noção sobre se as eventuais empresas que fazem, que estão nesse setor de lítio, se elas estão caras ou baratas e quais são essas empresas, a gente não acompanha. Outra pergunta: se as posições mantidas em algum momento por razão estratégica ou visão de oportunidade são alavancadas através de derivativos. Não, a gente não usa derivativos para alavancar posições específicas do fundo. O que a gente faz com derivativos, às vezes, a gente olha eles como uma forma de seguro para o fundo. Então, quando a volatilidade implícita nos derivativos ela está barata ou errada, digamos assim, quer dizer, por exemplo, a volatilidade implícita do Ibovespa, ela, digamos, é, 20%, 25%. Se essa volatilidade implícita ela está muito alta ou muito baixa em relação à média histórica, e aí você consegue comprar, por exemplo, uma put para o Ibovespa a um preço historicamente barato, isso nos interessa, porque se você gasta 1 ou 2% ao ano, por exemplo, de performance do fundo, mas consegue estar com o fundo protegido para quedas do mercado, isso é muito bom na nossa visão e o investidor gosta disso, né? Todo mundo gosta de ganhar na alta, mas não gosta de perder na queda. Mas perder na queda você só consegue proteger mesmo se você tem esse tipo de seguro, como, por exemplo, tendo comprado puts de Ibovespa, mas isso custa caro. Então, quando você compra esse seguro e a bolsa não cai, você tem uma performance piorada. Se isso é pequeno, a gente costuma fazer se esse custo é pequeno. Se ele é muito grande, a gente não faz isso. Porque a gente entende que quando o investidor coloca o dinheiro aqui com a gente, ele está querendo correr o risco de bolsa, né? Se a gente começa a tentar atuar como market timer, quer dizer, como alguém que quer acertar se a bolsa vai subir ou cair em algum determinado momento, e a gente erra, e é muito fácil errar em market timing, né? Porque é uma coisa de curto prazo, e no curto prazo ninguém sabe para onde a bolsa vai, a gente estaria fugindo do mandato do nosso cliente, que, na nossa visão, é um cliente que quer estar correndo risco de bolsa. Se ele se eu não corro o risco de bolsa, ele está me dando dinheiro, eu não vou fazer o que ele quer. Então, não é justo, né?
Então, a gente não usa derivativos para esse tipo de coisa, como foi a pergunta que foi feita. A outra pergunta aqui é: qual a opinião de vocês sobre o setor de bancos no Brasil em 2024? Olha, o setor de bancos ele tem aí duas questões, né? Em geral, as pessoas acham que quando os juros caem, não é tão bom para os bancos, porque os bancos ganham dinheiro quando o juro está muito alto. Isso nem sempre é verdade, porque historicamente no Brasil os bancos conseguiram ganhar dinheiro em momentos de juros altos e momentos de juros baixos, porque quando o juros está baixo, a economia está crescendo, tem menos quebradeira, os clientes têm menos inadimplência, então, é bom para os bancos serem bancos, no sentido de um ambiente macroeconômico mais calmo, onde eles podem emprestar dinheiro com menos risco para clientes com menos risco de quebrar, né? Mas a complexidade do setor de bancos hoje no Brasil não é só essa da taxa de juros e da inadimplência, é muito também a questão da disrupção que está acontecendo no mercado financeiro, em função desses novos entrantes, que são startups financeiras, que têm oferecido serviços muito bons, com custos muito baixos. E os bancos grandes estão tendo que se adaptar a isso. E também as novas plataformas digitais que oferecem investimentos diversificados e uma prateleira de produtos muito grande, coisa que os bancos antigos não tinham, muito focados nos seus próprios produtos. Então, o setor de bancos hoje ele aparentemente negocia a múltiplos muito baixos. Você olha Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles estão com múltiplos historicamente muito baixos, parecem ser um momento interessante, porém o risco do que vai acontecer para frente com o resultado desses bancos é muito incerto em função do custo de fechar a agência, que hoje ninguém mais vai em agência de banco. Você consegue fazer tudo no aplicativo. Então, esse custo do legado, esse custo de fechar a agência, de ter que demitir gente e tal, é um custo muito, talvez, grande. E é sempre mais difícil para o incumbente, né, para o existente, para o dinossauro, digamos assim, concorrer com esses players mais novos, mais ágeis e com tecnologias mais modernas. Então, realmente o setor de bancos, a gente tem muitas discussões aqui dentro da Leblon, é um setor onde o Bruno Pereira é o nosso especialista, e é um setor com muitos riscos hoje e bem difícil de fazer apostas e investimentos na nossa visão. A gente discute bastante, estuda bastante, mas está com bastante dúvidas sobre o valor relativo dessas empresas do setor bancário hoje no Brasil. Por isso a gente gosta muito da B3, que a B3, nesse cenário aí todo, ela tem bastante menos riscos do que os bancos e está um múltiplo interessante. A outra pergunta aqui que chegou é: como vocês ganharam conforto que a Ocean Pact vai ganhar essas causas e que esse caixa entra em 24? Quais M&As eles poderiam fazer? Olha, eu acho que o conforto de que ela pode ganhar essas causas é que ela fez uma operação com uma empresa aí do mercado financeiro, aonde essa empresa do mercado aceitou precificar um pedaço do valor desta causa. Então, isso demonstrou uma certa o preço de mercado, digamos assim, dessa causa. E isso nos deu algum conforto de alguém que faz a diligência e tem conhecimento jurídico e estudou o problema, achou que aquilo ali tinha valor. Então, isso nos deu alguma confiança de que realmente tem algum valor escondido ali, não sabemos quanto, mas parece razoável. E dado o tamanho dessa causa em relação ao valor de mercado da empresa, eles acaba se tornando bastante significativo, mesmo que você coloque probabilidades baixas
de que ela ganhe, ou que ela ganhe tudo, ou um pedaço e tal, né? E, em segundo lugar, quais M&As eles poderiam fazer? Você tem aí hoje, eu acho que várias empresas que atuam nesse segmento de fornecimento de óleo e gás, que têm empresas de embarcações ou que estão listadas em bolsa, no caso uma Wilson Sons, ou empresas que têm empresas de private equity como acionistas, que também têm o interesse no longo prazo de listar os seus negócios, né? E que também poderiam ser candidatos à fusão ou aquisições. Você também tem empresas bem menores, familiares, ou que estão aí no segmento e que também não tem a escala que a Ocean Pact tem, não tem uma ação listada, e muitas vezes para essas famílias, você fundir com uma Ocean Pact, você acaba botando num veículo que tem mais governança, que tem mais transparência do valor, que tem mais liquidez. Isso pode ser interessante para esses outros players também, né? É, então, e aí a gente também pode pensar num horizonte mais amplo, por exemplo, empresas como uma Ambipar da vida, por exemplo, que tem serviços de meio ambiente e tal. Isso poderia ser um segmento para esse tipo de empresa. Também tem os players globais desse segmento em que a Ocean Pact atua no Brasil, que com uma maior confiança no Brasil podem querer entrar aqui, né, e comprar a empresa, ou fazer algum tipo de joint venture. Então, tem muito espaço, né, muitas possibilidades. Não tem nada que a empresa tenha anunciado, mas isso, né, na teoria se chama mosaico, teorias de mosaico, quer dizer, quando você olha os interesses aí, né, dos vários concorrentes, é bem possível, na nossa visão, que isso no longo prazo aconteça. É, Aí tem uma outra pergunta aqui: vocês podem comentar sobre a posição de Vamos? Por que o mercado bate tanto nesta empresa se ela cresce com tanta consistência? É, eu vou Oi, deixar Mesquita, essa para o eu final. posso ajudar aqui. Isso, eu ia chamar o Aguiar, que é o nosso especialista em Vamos, e aí ele pode falar rápido porque que o mercado bate tanto nessa empresa tão boa. E depois a gente continua para a próxima. Enfim, sabemos aqui, olhando o mercado há mais de 20 anos, que ele oscila entre um maníaco depressivo e um otimismo exacerbado, né? Então, tem momentos que se aproxima muito esse maníaco depressivo começa a exacerbar o momento, né, atual de curtíssimo prazo como recorrente a longo prazo, né? A empresa, no ano de 2023, ela deve entregar, né, quando divulgar os resultados finais do ano, um crescimento de receita acima de 20%, um crescimento de EBITDA um pouquinho acima de 40%. No entanto, deve ter um lucro líquido aí que vai cair provavelmente aí perto de uns 30%. Então, a empresa de locação, obviamente, a gente tem que estar bem preocupado com o impacto no bottom line, né? E o que aconteceu em 2023, com a mudança da motorização dos caminhões, teve uma queda de demanda relevante, né, do aumento forte do preço dos caminhões, que já voltou, tá? O aumento do preço dos caminhões inicialmente tinha sido perto de 30% e deve fechar o ano com aumento ali mais perto de 15% para os novos caminhões, né? Isso tudo levou a empresa a ter um aumento de dívida líquida em 23, que foi maior do que estimado pelo mercado quando a gente olhou no final de 22. No entanto, quando a gente olha ao longo dos ciclos, né, de mudança de motorização de caminhões no Brasil, né, tivemos dois outros ciclos, do Euro 3 para o Euro 4, né, e do Euro 4 para o Euro 5, agora a gente está indo do Euro 5 para o Euro 6, né? O que acontece, você tem uma demanda que cai muito fortemente, né, durante 12 a 15 meses após a mudança de motorização, que aconteceu em janeiro de 23, né, mas aí ela volta depois também, ela tem uma estilingada para o lado contrário, né, como eu falei, a partir de 15 a 18 meses. Né? Então, a gente está estimando que né, volte uma demanda relevante para motores, para os caminhões novos que a Vamos vai comprar a partir de 24, e, consequentemente, ela volta a entregar um crescimento não só de top line, como ela continuou entregando 23, mas também de bottom line, ajudado pela queda de juros. Né? Como é uma empresa que trabalha alavancada, o impacto de juros é relevante. Então, vemos a empresa aí negociando a um preço-lucro de 10 para 24,
e caindo fortemente para frente. Consequentemente, nos parece muito atrativo. Essa foi a razão que mantivemos o investimento ao longo da empresa em 23. Estamos olhando aí para um horizonte de 2, 3 anos, quando acreditamos que ela vai entregar um alfa em relação ao Ibovespa bem relevante. Devolver aqui para o Mesquita. Está no mudo, Mesquita. Vou tentar responder mais rápido, porque tem muitas perguntas. Quer dizer, outra pergunta aqui: a Priner ainda tem fundamentos para continuar como um investimento do fundo? Sim, na nossa visão, a Priner é uma empresa ainda que está crescendo bastante. Entrou em vários pequenos negócios, comprou pequenos negócios que ainda estão maturando e crescendo, está ganhando bastante contratos e está negociando ainda a um múltiplo muito baixo quando comparado com concorrentes listados que são maiores e mais líquidos, né? Ela, na nossa visão, o múltiplo correto dela é pelo menos o dobro do múltiplo atual que ela está negociando, se ela negociar em linha com os concorrentes. Depois, uma outra pergunta. Marcelo, você poderia falar um pouco das expectativas da Leblon quanto ao preço do petróleo e se as tensões no Mar Vermelho podem impactar o setor de óleo e gás? Olha, prever preço do petróleo é muito difícil, assim como qualquer commodity, aço, papel celulose, soja. A gente não costuma investir olhando muito para o preço atual de commodities. A nossa visão como investidor é muito de olhar os preços médios históricos, olhar as curvas futuras de preço implícitas nos negócios de longo prazo para frente e faz uma média e tenta olhar qual o potencial de resultados que aquela empresa daria com esses preços médios de ciclo, né? No caso do petróleo, é um pouco mais complicado, porque você tem um cartel, que é a OPEP, né, que opera um pouco o preço do produto, ao contrário de outras commodities onde não tem uma OPEP da vida. Mas, no caso do petróleo, a gente costuma fazer as avaliações de longo prazo usando mais ou menos $50 o barril, como um preço aí, 50, 55, como preço necessário para que a empresa dê lucro, crie valor com petróleo a 50. E se ficar mais do que 50, você tem um ganho, uma opcionalidade aí, um benefício. Mas historicamente 50 parece ser um preço razoável, né? E depois, quais são os drivers principais de vocês para a tese de Mills? É, Mills aí também, não sei se tem o Sherman na linha, mas Mills é uma empresa de aluguel de equipamentos, é, cujo aquecimento do mercado nesse momento está forte. Então, o valor que você aluga esses equipamentos que ela aluga no mercado estão subindo. É o mesmo caso da Ocean Pact, né? Além disso, no caso da Mills, ela tem analisado e está entrando em outros segmentos de equipamentos para aluguel, onde ela não atua hoje e que são mercados muito grandes e onde ela tem uma condição de crescer bastante em função da boa gestão que ela tem, da escala que ela tem, dos lugares para guardar os equipamentos que ela já tem no Brasil todo. Então, o benefício marginal de entrar em novos tipos de equipamentos para aluguel para Mills é bem menos arriscado do que para outros players, e por isso a gente gosta, além dela estar com múltiplos muito baixos, né? Uma outra pergunta aqui. Na análise de Ocean, há alguma expectativa de dividendos no futuro? Sim, no nosso momento, no nosso modelo, daqui a 3 anos, se as taxas aumentarem aí 20, 30% dos barcos,
e o tipo de investimento que ela tem que fazer e a dívida reduzida em função desse caixa que pode acelerar com um pedaço aí dessa causa que ela pode ganhar, se você junta isso tudo e põe no modelo, ela poderia estar pagando um dividendo a partir daqui a 2 ou 3 anos, que dá quase uns 15% em relação ao preço atual da ação. Quer dizer, um dividend yield potencial para daqui a uns 3 anos de mais de 15%, o que é muito alto. Em geral, quando você olha as empresas, elas têm aí um dividend yield hoje de 5%, às vezes 10%, 15% é bastante. Por isso que ela é uma ação que ela pode dobrar de preço e ainda assim está pagando um dividend yield de 7%, 5% daqui a 2, 3 anos, parece um cenário bem possível, por isso que a gente ainda gosta tanto da empresa. Eu acho que não tem mais perguntas. A gente já está aí a 1h10 fazendo o call. Eu acho que a gente está sempre à disposição aí. Tem uma última pergunta aqui que entrou, vou responder rápido. E depois a gente está sempre à disposição, o nosso pessoal da área de RI também, para falar com qualquer um de vocês que queira entrar em contato aí por e-mail ou ligando. A pergunta aqui: poderiam comentar sobre Pão de Açúcar, já que é um case antigo da Leblon? Como vocês percebem o desenvolvimento de um turnaround em curso na Operação Brasil? Eu acho que o Pão de Açúcar é um caso interessante, de mudança de pessoas, de mudança, de alinhamento de interesses, que no fundo é a governança, né? Que são aqueles fatores ali do iceberg que a gente botou lá na nossa filosofia, né? Quando você muda governança, muda pessoas, são duas coisas que, em geral, mudam o negócio. E Pão de Açúcar está passando por isso. Quer dizer, o controlador, que era o grupo Casino francês, está saindo do Pão de Açúcar, tentando sair do Pão de Açúcar e entregando a gestão para uma empresa que deve se tornar, está se tornando uma corporation, uma empresa mais independente brasileira. E com isso, os custos devem cair, porque você tinha toda uma estrutura de custo onde você queria controlar tudo, né? Aqui tinha um francês para cada brasileiro ali checando para ver se não tinha alguma coisa. Além disso, você tinha muitos custos com a matriz do Casino, que também vão deixar de ter, né? E aí, com isso tudo, você vai provavelmente incentivar melhor os gestores da empresa, com os resultados que eles derem no próprio negócio, não mais em prestar serviços ao dono, que era o Casino. Então, muda completamente o incentivo e a estratégia do negócio. E o Pão de Açúcar é um bom negócio. Se olhar, é uma marca muito forte, que tem pontos excepcionais no Brasil. Os melhores pontos para varejo de alimentos no Brasil são os do Pão de Açúcar. Tem uma marca premium que consegue botar um preço acima dos concorrentes normais nos preços. E, se bem gerido, deveria negociar em linha com empresas como uma Renner, por exemplo, apesar de um ser alimentos e outro ser roupas e tal. Você ter um varejo com escala, com boa marca, com bons pontos, bem gerido, é valioso. Hoje o mercado não está pagando nada disso, está apostando que nada vai acontecer, e a gente acha que tem uma probabilidade razoável de que alguma coisa vá acontecer. E se não acontecer, você comprou muito baixo, tem uma margem de segurança interessante ali. Bom, já está 1h13 o nosso call, estamos à disposição para novas perguntas, quem quiser. Muito obrigado pelo tempo de vocês e torço para que todos sejam nossos clientes e satisfeitos. Obrigado.